Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração, diante dessa crise que nós estamos vivendo, esta pandemia, esse vírus que tem assolado e assombrado muitas pessoas. Porém, nós, como a Igreja de Cristo, temos que mantermos a confiança na sua palavra. Quero deixar aqui para os irmãos, para uma meditação, para a sua família, uma palavra que o apóstolo Pedro deixou registrado para todos os crentes da sua época. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, real sacerdócio, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, esta palavra foi reutilizada pelo apóstolo Pedro. Na verdade, quem utilizou esta palavra foi Moisés, direcionando ao povo de Israel quando saiu do Egito para o deserto. E foi ele que empregou estas palavras: Vós sois a nação santa e o povo adquirido e propriedade exclusiva de Deus. Agora, o apóstolo Pedro utiliza esta palavra para o povo da nova aliança. Nós bem sabemos que tudo que está no Antigo Testamento são figuras espirituais e simbólicas das coisas que aconteceriam com a vinda do nosso Jesus. E dentro do plano divino da salvação, Cristo trouxe a nós algumas virtudes e algumas dádivas que o pecado tinha tirado de nós. O pecado tinha tirado a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança, a nossa proteção de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós, mas com a nova aliança, uma aliança feita pelo sangue de Cristo, pelo Calvário, nós adquirimos de volta estas dádivas, estas virtudes, para ter comunhão com Deus, ter reconciliação com o Senhor, tudo através do plano salvífico, do Cordeiro Imaculado e Santo. E aqui, o apóstolo Pedro vai utilizar algumas características, ele vai usar algumas expressões para os irmãos da época, e que também eram mensagens proféticas para nós nesta época. Nós observamos que ele descreve da seguinte maneira: Vós sois geração eleita. Ele está dizendo que em meio a um momento, em meio a um tempo, em meio a uma história, Deus separa uma geração. Todos quantos foram separados por Deus no Antigo Testamento, Deus teve compromisso com este e manifestou a glória do Senhor através destes que foram escolhidos pelo Senhor diante de uma geração que vivia em crises. Nós estamos passando por uma crise onde as pessoas estão assombradas e com medo de um vírus. Porém, nós que estamos aí atravessando também essa crise, nós não podemos nos esquecer que nós somos uma geração elegida, uma geração que foi escolhida por Deus, uma geração que foi separada. O sangue de Jesus, ele nos libertou, nos justificou e nos santificou. Nós já não somos mais dominados pelo pecado. E uma vez que nós não somos mais dominados pelo pecado, nós somos separados para Deus por causa do sangue. Este sangue nos fez ser uma geração, dentro dessa geração, um povo totalmente separado pelo Senhor, uma propriedade exclusiva da parte de Deus. Então você, meu irmão, que está aí, está na sua casa, infelizmente nós não podemos estar nas congregações cultuando a Deus juntamente, mas nós temos os nossos lares, nós temos nossas famílias, que são nossas primeiras igrejas. Nós temos ali um altar dentro de casa. Nós podemos adorar a Deus independente de lugares, porque você é a geração eleita. Enquanto o povo está aí assombrado, não se esqueça, a palavra do Senhor diz no livro dos Salmos: se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Nós podemos ter toda a segurança humana, mas se Deus não estiver conosco, nós não temos segurança nenhuma. Nós podemos olhar isto na Bíblia. Quantas vezes Deus cuidou do seu povo, Deus protegeu o seu povo. Em todo o tempo Deus foi misericordioso, longânimo e batalhava
muitas batalhas do seu povo mediante a confiança, mediante a oração, mediante ao crédito que eles davam na palavra. E nós, como geração eleita, um povo escolhido, um povo separado, precisamos ter isto em nossa mente. Não esquecemos o primordial da nossa fé. A nossa fé não está alicerçada nos homens, nem na placa, mas está alicerçada em Deus e na sua palavra. Quem tem a palavra de Deus como fundamento da sua fé, ele permanece, ele fica firme, mesmo diante das crises. As crises revelam os valores espirituais. Não é na bonança em que os valores e as características espirituais apresentam-se, mas sim é nos momentos das crises que Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Segunda coisa que o apóstolo Pedro deixa claro aqui: real sacerdócio, o sacerdócio real. O que significa isso? Quando nós falamos de sacerdote, logo nós lembramos do Antigo Testamento, onde a tribo de Levi era separada pelo Senhor para fazer as ofertas e os sacrifícios diante de Deus. Agora, com o poder da nova aliança em nós, nós somos sacerdotes reais, fazemos parte de um plano, fazemos parte de um reino, reino não humano, mas um reino celestial, um reino sobrenatural, um reino que não pertence a este mundo, nem ao domínio dos homens. Este reino não pertence ao domínio dos homens, não pertence a nenhuma estrutura, nenhuma constituição humana. Então nós temos aqui, meus irmãos, a maior alvo da nossa fé, o alicerce da nossa fé. Se o nosso reino é sobrenatural, se o nosso reino é celestial, nós temos um comandante, nós temos um rei, nós temos alguém que está cuidando de nós. Como o profeta Isaías escreveu, deixou claro lá no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Isto demonstra que o trono da terra estava vazio, mas o trono do céu tinha alguém, estava preenchido, e era pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus é o conhecedor das estações, conhecedor dos tempos, e Ele que está por detrás das circunstâncias da vida. Ele não se esquece dos seus, Ele não deixa os seus, porque nós somos sacerdócios da parte de um reino celestial. Sacerdote era aquele que tinha a função, era aquele que tinha o equilíbrio, aquele que tinha ali a responsabilidade de apresentar um culto a Deus, uma adoração ao Senhor, um louvor a Deus. Agora, com o poder da nova aliança, nós não apresentamos diante de Deus bois, não apresentamos diante de Deus cordeiros ou ovelhas. Nós apresentamos diante de Deus a nossa súplica, nossa oração, a nossa vida, a nossa família, como uma oferta ao altar de Deus. E agora, neste período em que nós temos que marcar nossa casa com a presença de Deus, marcar a nossa família debaixo do altar do Senhor, apresentando a Deus a nossa oração, a nossa súplica, a nossa devoção a Ele, a nossa fidelidade para com o Senhor. Não se esquecendo que nós não precisamos de um ambiente para adorar. Nós necessitamos ter uma confiança em Deus. O próprio Cristo disse para a mulher samaritana: nem neste monte nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas os tais adoram ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim adoram. Então, esse é o momento em que nós temos que demonstrar a nossa fidelidade para com Deus, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, a nossa vida com Ele, a nossa comunhão plena com Ele. Você que está aí na sua casa, meu irmão, você é o sacerdote do seu lar. Você é o sacerdote da sua família. Atraia a presença de Deus para dentro da sua casa. Chame a sua família. Convoque a presença de Deus para estar no seu lar. Porque dentro desse desespero todo, alguém está aí do seu lado, que talvez não seja crente, ou talvez seja desviado, e através do culto, através do louvor, através da palavra que vai ser direcionada ali pela tua casa, o Espírito de Deus pode alcançar. Talvez o Senhor e Deus permitiu que estas coisas acontecessem para que Ele trouxesse um despertamento para a igreja,
um despertamento para o povo de Deus, para voltarem a clamar ao Senhor. Como está escrito lá em Crônicas, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Este é o momento de nós nos humilharmos, de nós orarmos, buscarmos a face de Deus com propósito, se arrepender de alguma coisa que cometemos, para que Deus possa agir no nosso meio, para que Deus possa operar em nossas vidas. Porque Deus nos deu essa dádiva, nos deu esta virtude de sermos sacerdotes reais, sermos sacerdotes de Deus na nossa casa, para atrair a presença de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui tem um morador, e este morador quer se fazer presente em todo o tempo, ele quer se manifestar. Eu ainda creio nas profecias bíblicas que nos últimos tempos o Espírito do Senhor viria e derramaria sobre toda a carne. Então este é o momento em que nós estamos vivendo crises financeiras, crises econômicas, crises religiosas, crises morais, éticas, e agora tem esta peste aí que está acontecendo por todo mundo. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos ver que é profecia se cumprindo. Seja algo criado pelo homem, ou seja, realmente uma peste que surgiu, as duas coisas Deus permitiu que acontecesse. Se é uma doença, é Deus confirmando na sua palavra que as portas Ele está e que a nossa pátria está chegando. O nosso reino celestial está chegando e nós não devemos estar assustados, mas alegres, porque o Senhor está vindo buscar o seu povo. Que vem a terceira característica que Pedro utiliza, nação santa. Ou seja, uma nação separada, uma nação que é exclusiva da parte de Deus. Dentro desta nação brasileira, nós somos uma nação separada pelo Senhor. Cada crente que é servo de Deus, que vive com Deus, ele foi separado para o Senhor. E a Bíblia é clara em nos dizermos que em todos os tempos Deus protegeu o seu povo. Deus guardou o seu povo. É espantoso ver, meus irmãos, crentes desesperados, crentes preocupados, crentes que estão aflitos com isso. Não é momento, meu irmão, de afrouxar a fé. Não é o momento de você se esquecer dos mandamentos e da palavra de Deus. Nós temos um Deus vivo, um Deus que vive eternamente, um Deus que conhece todas as coisas, e foi Ele que nos separou. Entenda isso, em pleno século que nós estamos vivendo, fomos separados por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos separou. Nós somos um povo totalmente separado. Observe isso, irmão. Isto aqui para nós é maravilhoso. Diante de tantos, Deus te escolheu. Diante de todos que havia no mundo, Deus te chamou pelo nome e te deu virtudes, te deu os dons do Espírito, te deu o Espírito Santo, te deu o privilégio de ouvir a palavra, de ler a palavra, de louvar a Deus, de ter conhecimento de Deus. Enquanto muitos estão zombando de Deus, zombaram de Deus neste carnaval, zombaram de Cristo, zombaram de Deus, fazendo ele ali perecer na mão do diabo. Agora eles estão sentindo simplesmente uma fagulha do juízo de Deus, uma fagulha da ira de Deus. E isso para nós não é para nos amedrontar, mas é para demonstrar que existe um Deus zeloso, um Deus que vela e um Deus que cuida. Para o ímpio é época de juízo, para o justo é época de alegria, porque o justo está prestes a ser arrebatado. Aquele que está servindo ao Senhor está prestes a ser arrebatado. Povo adquirido, povo adquirido. Tudo que você compra, você adquiriu e tem a sua identidade, tem o seu nome lá. Isto é a garantia de que você ganhou aquele produto, que você tem aquele produto. Deus nos adquiriu, Deus nos conquistou. E nós temos o nome de Deus, nós possuímos o nome do Senhor, nós levamos a marca de Cristo, o sangue de Cristo, o nome de Cristo está sobre nós. Então isto significa que nós fomos ganhados, adquiridos, escolhidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é para nós alegria constante, alegria plena, que o Senhor está conosco. Meu irmão, não se espante,
Não se apavore, isso são sinais. Deus só está preparando o terreno para levar o seu povo. Fique em paz, fique firme na presença do Senhor e continue avante e abundante com Deus para a glória do seu nome. Fique com esta palavra e que Deus possa continuar abençoando você e a sua família no nome de Jesus.